mais perguntas aqui. Tem mais uma perguntinha aqui, só um momento. Tá. Do Murilo Vieira Lino. Tá? Poderia comentar se você sentiu a presença de uma Neo Equipex avançada quando esteve no podcast Guarda Volume? Podcast Guarda Volume, que a professora Ana Luísa divulgou lá as atividades do CEEC desse podcast que é aqui da Tríplice Fronteira, né? Aqui de Foz. Por que muita gente moradora de Foz ainda desconhece profundamente o CEEC? São duas perguntas que ele está fazendo, tá? Uma se sentiu a Neo Equipex lá no podcast e a outra porque tem muita gente, na visão dele, né? Moradora de Foz que ainda desconhece profundamente o CEEC. Oi, Murilo, né? Bom dia. Esse desconhece profundamente o CEEC. Eu não sei se você está referindo a não saber que o CEEC existe ou a não conhecer mais apropriadamente que tipo de tarefa é feita aqui dentro, né? Dentro da comunidade iguaçuense, o CEEC já virou uma referência, até tem placa, né, na cidade, falando onde fica a Conscienciologia. Então, ele é uma referência importante. Até nesse próprio podcast, o pessoal falou lá, né, o entrevistado na semana anterior à minha, que foi o senhor Kamal, elogiou muito, né, o pessoal da Conscienciologia e tudo. Então, ele é relativamente conhecido. A gente quer retomar agora, aqui em Foz, independente disso, a divulgação do CEEC. Então, a gente está planejando para os próximos anos o dia da Cognópolis, a divulgação na cidade, tudo isso para melhorar. Agora, então isso é uma coisa. Tem gente que conhece, mas tem gente que nunca veio a frequentar e não sabe exatamente o que é feito aqui. Acha que é o local que os ETs aportam, né? Que foi o que eles falaram lá no podcast, o ET vai descer, o disco voador vai vir aqui. Então, tem muito desconhecimento. Então, a gente tem que fazer, sim, um esforço para explicar tudo isso para as pessoas. Em relação à participação lá, é a equipe amparadora mesma que trabalha nas atividades do CEEC. Eu estava ali representando a instituição. O que a gente precisa estar atento, e aí eu procurei tentar fazer isso, acho que pode melhorar bastante, é você adaptar a linguagem sem detrimento dos neologismos ou das verpons da Conscienciologia ao contexto, que é um podcast informal, né, com outra abordagem, né, para que as pessoas possam entender, e elas entenderam isso, qual que é a mensagem principal, o conteúdo principal. Então, que aqui é uma instituição de estudo, de pesquisa, né, e o pessoal se interessar em vir aqui. Eles fizeram um trabalho de bastidor, vindo antes aqui com a professora Rosane Amadori, que é a nossa coordenadora de comunicação, que apresentou todo o CEEC a eles. Então, esse acolhimento a gente sempre fez, né, com todas a gente na Conscienciologia, que eu estou falando em várias ICs, o acolhimento ao pessoal de mídia, essa explicação. Eu levei um livro para eles das tecas, da holoteca, para eles conhecerem de presente. Então, todo esse processo de acolhimento, né, para as pessoas conhecerem o que é feito, isso é desses amparadores mais sofisticados da Conscienciologia, independente de ser só o CEEC, né? No IPC já se fazia muito isso, a gente aprendeu a fazer isso com o trabalho do professor Valdo, professora Malo Balona, né, de acolher, envolver, agradecer aquela oportunidade, e isso cria muita empatia, mesmo que sejam discordantes as abordagens em vários aspectos. Mas existe um clima muito positivo para fazer esse debate, mas lá era um ambiente mais informal. Eu não podia chegar lá e falar a Verpom, né, a TENEPS. No entanto, a gente falou conteúdos conscienciológicos sérios, sem baratear, mas sem usar a linguagem mais técnica da Conscienciologia, porque não era apropriado, né? Mas tem que melhorar, ainda tem, eu mesma sou crítica de algumas abordagens minhas, acho que ainda tem que dar uma melhorada. Aqui estou no sítio Piatã, você que está assistindo, talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática, tenha as suas próprias experiências conscienciais confirmadoras, que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.